Hoje é quinta, 24 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor voltou para os Estados Unidos. E a assinatura contratual TF? Pô, caraca, tá demorando demais. Será? Tá tudo resolvido. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Além disso, Chay ontem levou uma entrada violentíssima de um jogador do Flamengo, do Fabrício Bruno. Na hora, assim, a entrada merecia pelo menos uma revisão do VAR, mas nem isso o árbitro da partida fez. Consegui aqui uma imagem exclusiva do que aconteceu com a canela do camisa 14 do Botafogo. Vejam aqui, ó. Entrada criminosa que aconteceu no nosso principal jogador na peleja de ontem. E o juiz não fez nada. Não sabemos o que poderia acontecer com o jogo, mas se a gente parar para analisar que em menos de 5 minutos nós tivemos um pênalti não marcado e depois essa entrada violenta no Chay e nenhum dos lances foi favorável para o Botafogo, dá para dizer que nós fomos prejudicados na derrota de ontem no estádio Newton Santos. E além disso, o Lúcio Flávio, depois da vinheta, eu trago o técnico do Botafogo falando a respeito destes momentos de John Textor, o que ele viu de positivo no jogo de ontem e também sobre a arbitragem. Mas antes, eu peço para vocês baixarem o OneFootball, que é parceiro do canal do TF. Se vocês gostam de acompanhar, por exemplo, o campeonato japonês, vocês têm através do OneFootball. Se você também gosta de saber informações, de repente você quer ver os melhores momentos do jogo de ontem, analisar os erros da arbitragem, você também pode. É só baixar o aplicativo que está aqui, ó, na nossa descrição. É de graça e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. E claro, cada download, vocês ajudam bastante o canal do TF. Já peço gentilmente que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF. Lúcio Flávio, na entrevista coletiva de ontem, elogiou a disposição do time botafoguense, acho que depois dos 20 minutos, depois da parada técnica, e também reclamou da arbitragem. Além disso, o treinador interino do Botafogo falou sobre John Textor, né? E que ele viu de bom ontem na peleja contra a equipe do Flamengo. Vejam aí algumas falas do técnico do Botafogo na noite de ontem. O John já vinha acompanhando, né? Claro que hoje estava aqui no estádio, né? Pôde acompanhar de uma forma mais ampla, né? E eu acredito assim que deve ter observado, né? Principalmente a luta, né? A dedicação dos jogadores, né? Em tentar fazer o melhor no jogo. É óbvio que o resultado final não era aquilo que nós queríamos, mas eu acho que não faltou o empenho, não faltou a disposição dos jogadores e principalmente, né, aquilo que os jogadores têm procurado fazer, que é se entregar. Então, eu acredito que muito em cima disso foi o que ele acabou vendo, como todos, né, e até enaltecer, porque o próprio torcedor que veio, né, ao final, ele acabou, né, incentivando, apoiando, né, cantando. Então uma forma também que eu acho que o torcedor está percebendo esse momento, né, de transição do clube. Eu acho que passa muito por isso também. Quanto depois, até mesmo no intervalo, né, nós acabamos conversando a respeito disso. Infelizmente acabamos talvez num melhor momento que nós tínhamos, né, no final do primeiro tempo, no jogo, e acabamos tomando um segundo gol ali, faltando, se não me engano, 2 minutos, mas, ao mesmo tempo, essa foi a pauta, né, no intervalo, né, em relação às situações que nós não conseguimos encaixar no primeiro tempo, e a postura já no segundo tempo acabou sendo outra, né, e em relação ao lance do pênalti, né, hoje nós temos aí os recursos, né, antigamente isso não existia, só fica aquela questão da dúvida, né, qual o critério utilizado, já que foi uma bola em que o Matheus ele tentou um passe, né, e a bola de fato bateu no braço do jogador do Flamengo, né, então enquanto aqui no Botafogo, como comissão, nós tivemos lances onde, por vezes, bateu na perna de jogador nosso e no braço e foi marcado o pênalti. Então, muitas vezes é essa dúvida que fica, né, no ar, e a gente acaba ficando curioso, né, em relação
a essa postura, né, adotada tanto pelo árbitro quanto também pelo VAR na não marcação de um lance como aquele. Ô, Careca, o John Textor foi embora e não assinou o contrato? Ih, deu ruim, hein? Não, meus amigos. Poderia ter dado ruim se o Textor não tivesse vindo aqui no Brasil. O empresário norte-americano veio aqui no Brasil nessa semana para tentar agilizar alguns pontos que estavam meio que agarrados nas questões contratuais. E com ele aqui, tudo foi mais fácil e tudo andou bem, de uma maneira mais ágil. E o contrato final depende agora de questões burocráticas para ser assinado. Eu sempre gosto de usar exemplos do dia a dia. Quando você compra ou vende uma casa, é simplesmente você assina o contrato? Ou você tem que ir em cartório, reconhecer firma, levar documento para cá, documento para lá? Você demora pelo menos uma semana, no mínimo, para assinar um contrato depois que ele é totalmente revisado. Agora o que acontece, isso é uma informação até mesmo do GE, para passar para vocês, o entrave é o chamado drop-down. O que seria isso? Isso é uma operação de transferências de ativos entre empresas. Por que isso, TF? Jogadores terão que sair do CNPJ do BFR e eles passarão automaticamente para o CNPJ da SAF Botafogo. Então você tem que trocar tudo isso, passar todos os ativos para o outro lado, além de funcionários e etc. Essas movimentações agora dependem da parte de cartório e também de juntas comerciais. Essas operações precisam de entre 48 e 72 horas para que elas sejam concluídas. O John vai voltar para o Brasil para assinar o contrato? Não, esse contrato ele pode ser assinado digitalmente. Aí você vai perguntar, pô, TF, ferrou então, só a semana que vem depois do carnaval que as coisas andarão? Não, agora, como foi tudo resolvido, falta apenas a assinatura, realmente falta apenas a assinatura contratual para que o John Textor tome posse do Botafogo, as pendências já foram resolvidas, tudo deve andar nos próximos dias e o empresário norte-americano deverá realmente ser o dono do Botafogo. Aí você terá os anúncios das contratações e também do Luiz Castro. A situação do técnico é simples. Pagando a multa para a equipe do Aldo Rail, o treinador assumirá o Botafogo neste ano. Tudo andou, graças a Deus. A vinda do John Textor foi muito importante. Voltou nesta madrugada para os Estados Unidos, porque a sua outra equipe, a equipe americana, a sua escola de futebol, terá uma final regional hoje, na quinta-feira, no caso. E ele, claro, como é um amante do futebol, quer acompanhar tudo presencialmente. O John ontem esteve no Newton Santos, fez festa, conheceu torcedores, tirou foto, fez vídeos, ali vestiu a camisa da TJB e curtiu bastante o momento ontem no estádio Newton Santos. Mas é claro, viu um time fraco que agora precisa de reforços. E a gente torce que eles cheguem rapidamente. Até semana que vem o Botafogo precisa pelo menos anunciar reforço e também o treinador para que tudo comece a andar visando o Campeonato Brasileiro da Série A. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com o nosso Almoço com TF. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles. Valeu!